Olá, pessoal. Estamos mais em um episódio do nosso podcast, trazendo muita informação da área da saúde. Hoje, com a médica cirurgiã, muito importante, com conteúdos bem relevantes que com certeza vai desmistificar muita informação que a gente vê por aí. Então, vamos aproveitar tudo o que ela tem para falar aqui, vamos tirar as nossas dúvidas e o mais importante, difundir a informação certa, verdadeira, para fugir de qualquer mentira que venham a lhe contar. Então, hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Caroline Ferro, que é cirurgiã oncológica e cirurgiã geral. Muito bem-vinda, doutora Caroline. Obrigada, Paula. Agradecer o convite e parabenizar pelo projeto. Tá realmente magnífico. E vamos lá, falar um pouquinho sobre a cirurgia, falar um pouquinho sobre a oncologia, que traz muitas dúvidas, e desvendar aí alguns mitos e verdades para a gente informar melhor a sociedade, informar melhor as pessoas sobre esse assunto que ainda é um pouco, assusta muito, né? Verdade. A minha próxima palavra depois da sua apresentação vai ser sobre assustar, né? Mas, doutora Caroline, quem é a doutora Caroline? Bom, sou uma pessoa um pouco tímida, na maioria das vezes, um pouco séria, mas quando o ambiente são de pessoas próximas, eu sou um pouco mais aberta. Sou bem acessível, gosto muito do que faço, né? Acho que primeiro a gente tem que escolher nossa profissão realmente pelo que a gente gosta, e aí tudo fica mais fácil. Sou formada em medicina pela UFAL, fiz cirurgia geral no Hospital Universitário aqui, da UFAL também, e cirurgia oncológica na Santa Casa aqui de Maceió. Tenho formação mais ou menos aí uns 5 anos de residência, mais uns 1 a 2 anos de experiência na oncologia, e na cirurgia geral quase 4 anos já. Como eu vi uma postagem sua recentemente, né? Você vive nas brechas, né? Você fez uma postagem. Eu vivo nos intervalos. O médico cirurgião vive nos intervalos. Depois de você falar toda essa apresentação aí, é a mais pura verdade. Mas eu queria também saber quem é a doutora Carol fora do jaleco. Como você pode se apresentar sem o jaleco? Sou bem família, gosto sempre de estar com a minha família, com meus amigos, aproveitar os intervalos, né? Descansar um pouco, mas aproveitar praia, cinema. Praticava mais esporte, mas com a correria acaba não dando mais, mas gosto bastante do esporte. Praticava basquete, né? Jogava aí com vocês. E agora tento, nos intervalos, nas folgas, hoje em dia eu estou mais praticando aula de boxe mesmo, só para realmente se movimentar. Mas é isso. Carol, é isso. Espontaneidade, um pouco de timidez, mas... praticando boxe também para ajudar na relação com o esposo, né? Com certeza. Às vezes. Ajuda, tenho certeza. Doutora Caroline, a gente já começou falando sobre o que assusta. E, de fato, ainda hoje, quando a gente escuta o termo câncer, né, mesmo tendo muita informação, mesmo a gente vendo muitos casos que as pessoas vencem, se o termo for correto, é esse mesmo termo correto que vence o câncer? Na verdade, assim, é um termo que a gente usa quando o paciente passa por todo o tratamento e consegue ser curado, né? É um termo mais popular para dizer que realmente aquela doença foi curada, e aí, por determinarem como batalhas cada etapa, então, no final, costuma-se dizer que venceu, né? Mas até a gente tenta tirar um pouco essa questão de batalha, de luta, para que o paciente sinta também um pouco mais confortável nos tratamentos que ele tem a ser submetidos, né? Para não ser aquela cena de guerra que acaba assustando mais o termo, né? Verdade, porque se eu estou dizendo que venci uma luta, acaba que eu estou numa guerra, estou num ringue. Exatamente. Realmente. Mas ainda assim é assustador. O que é que você pode colocar aqui pra gente, para quem está nos assistindo? O que é que você acha do porquê que ainda continua isso sendo assustador? O estigma da palavra câncer acaba pesando muito, né? Acaba sendo um diagnóstico muito assustador para o paciente.
mesmo com a evolução da medicina, a gente tendo realmente chances de cura, principalmente quando se tem um diagnóstico inicial, se procura realmente o médico realizar exames para tratar de forma recente, tratar de forma direta, sem demorar muito, a chance de cura realmente é altíssima para o paciente. Mas, assim, quando você dá essa informação, dá esse diagnóstico para o paciente, assusta ainda muito, né? Então, acaba deprimindo. Então, a gente tem que ter o suporte, principalmente da família, né, nessas horas, né, dos amigos. E aí a gente tenta também mostrar que é uma doença como outra doença que todo mundo tem, como a pressão arterial, na hipertensão, no caso, né, a diabetes, é uma doença. Diferente da diabetes ou da hipertensão, o câncer muitas vezes a gente consegue curar. E já a hipertensão e a diabetes a gente controla essa doença. Interessante, porque assim, eu tenho uma tia que ela é diabética desde os 33 anos, hoje ela tem 65 anos. E é uma doença que perdura e não tem cura. Exato. Né? Já o câncer tem cura e assusta muito mais. Muito mais, exatamente. Né? Essas doenças crônicas serem silenciosas, né, elas terem poucos sintomas, ou às vezes quando você vem descobrir a doença já existe há muito tempo, ela acaba não assustando o paciente, né? Como ela não mostra tantos sintomas, ela não assusta tanto, diferente do câncer, né? Às vezes é um tratamento, uma cirurgia, que às vezes, dependendo, se for um câncer de pele, um câncer de mama, uma cirurgia que acaba retirando, né, uma parte do órgão, e aí, às vezes, tem a vergonha, né, de estar com uma cicatriz, tudo isso acaba assustando mais. Já uma doença crônica como pressão alta e diabetes não estigmatiza o paciente, né? É verdade. Diferente do câncer. A não ser, talvez, num grau muito alto, quando uma pessoa precise amputar uma perna. Exatamente. Aí talvez, nesse sentido... Mas veja que chega a esse ponto, né? A diabetes. Já o câncer, a gente sabe que tem a cirurgia, mas também existem tratamentos que não precisam de cirurgia. Exatamente. E ainda assim tem esse preconceito. Exato, é um preconceito, né? E o que leva o paciente a demorar muito a procurar, né? Ele esconde, ele está sentindo um sangramento nas fezes, aí ele fica adiando, escondendo, não fala para a família, principalmente pacientes mais velhos, mais idosos, né? Não fala para a família, e quando vai vir mais sintomas mais graves é que quando a dor vem, quando limita, é que ele vai atrás. Mas se desde o início, a partir do primeiro sangramento, tivesse procurado avaliação médica, talvez o desfecho, né, a cura viria realmente com o tratamento. Doutora Carol, que é que você acha sobre o mundo digital? Né? Hoje a tecnologia é muito avançada, como você falou, a medicina, a tecnologia na medicina também avançou muito para prevenir e também para a correção de doenças como o câncer. Mas aí a gente fala de rede social como o Instagram, por exemplo, ou TikTok, ou qualquer outra que venha a levar informação. Você acha que elas ajudam mais ou atrapalham mais aos pacientes? Não só os pacientes, como a sociedade em geral, né? Eu vejo a rede social como uma ferramenta muito boa. A título de informação, você tem um acesso fácil à informação através das redes sociais. Mas, assim, a gente vê que, dependendo das páginas, né, a gente tem que ter uma fonte confiável, né? Porque, às vezes, também causa informações, as fake news, né? Traz informações erradas. Mas, como forma de educar e de orientar a sociedade, eu acho uma ferramenta excelente, entendeu? Então, principalmente quando a gente usa o Instagram, a gente se preocupa muito com aquilo que a gente vai divulgar, com aquilo que a gente vai falar e mostrar, para que isso não atrapalhe também a vida de alguém, né? Então, se é uma informação confiável, se é uma informação boa, que vai trazer realmente, que vai ajudar a sociedade, é uma ótima ferramenta. E assim, cada vez mais a gente vê as redes sociais como uma forma de consulta, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia, o boca a boca, né, ainda é o que vale para indicação, para você procurar um médico. Você sempre vai procurar uma referência. Mas hoje você consulta muito a rede social, procura a página do profissional, olha as fotos, vê se alguém conhece, tem alguém comum. Você já foi para esse médico, você conhece, para ter boas referências. E o visual acaba atraindo mais o cliente em si, né? Vamos falar da rede social como um todo, né? Uhum. O cliente / paciente. Mas é uma ótima ferramenta, sim, com certeza. Eu lembro que eu vi uma postagem
eu acho que era de um pediatra. E ele dizia assim que isso marcou tanto, assim, ficou na minha cabeça que me assustou. Que uma criança recebe menos sol, eu não me lembro se ele usava o termo vitamina D, se referindo ao sol, do que um presidiário. Uma criança que mora na cidade recebe muito mais, menos sol do que um presidiário. Porque o presidiário ele tem aquela hora para o banho do sol. E a criança na cidade, não. Às vezes entra no carro, vai para a escola, depois entra no carro de novo, volta para casa. E a depender da rotina, não tem essa exposição ao sol e acaba baixando a vitamina D. E depois, no futuro, vem ter problemas, né? E aí os pais se perguntam, mas por que ele está com problema? E não se atenta a isso. E isso foi uma informação que, para mim, foi muito válida. Tanto que marcou. Mas veja que veio de uma forma bem impactante. Porque quando você fala em prisão, assusta. Com certeza. Né? É a mesma coisa que você falar assim... Aí vamos lá, vamos falar das informações sobre câncer. Quando você vê um site de fofoca, por exemplo, falar na época da Preta Gil, que estava Sim. em alta, que a Preta Gil estava com câncer, a forma que eles utilizam é uma forma tão impactante que não tem todas as informações naquela primeira chamada, Sim. que te leva a crer uma outra visão. Mas aí você precisa abrir a matéria, por exemplo, pra Exato. ler. Acaba acionando a curiosidade e quem viu aquela informação vai querer saber o que foi que aconteceu, o que ela estava sentindo, e acaba levando para sua vida, né? Eita, meu intestino tá meio lento, eu tô tendo muita constipação, eita, eu já tive um sangramento. E aí alerta, às vezes você não valoriza algum sintoma, e aí essas informações realmente acabam ajudando quem absorve aquele conteúdo. E eu acho que assim, a Preta Gil, como foi uma forma aberta, ela resolveu realmente abrir para toda a sociedade o problema dela, justamente para ajudar outras pessoas, né? Porque a gente vê cada vez mais o câncer sendo diagnosticado em adultos jovens, né? Em pessoas mais jovens. Então, assim, acaba que muda um pouco o cenário. Antes você via o câncer mais em pacientes mais velhos, idosos, e aí hoje não. Hoje você realmente pode pensar em câncer em pacientes mais novos, né? Em adultos jovens, 30, 40 anos, entendeu? Cada vez mais comum. Eu tô, por exemplo, recentemente eu dei o diagnóstico de câncer de intestino, né, para uma paciente de 33 anos. E assim, é difícil, acaba sendo mais difícil, né? Porque às vezes é um paciente que tá ali naquela fase da vida ativa, né? Às vezes não tem filho, ou então tem filho pequeno, e aí acaba sendo bem mais difícil para aquela paciente aceitar. E aí, mas assim, a prevenção, né? Então a gente tem que focar muito em prevenção hoje em dia, porque o estilo de vida que a gente tem hoje, então a gente não tem tempo para fazer exercício, não tem tempo para comer uma comida saudável. A criança, nesse caso, faz sentido. Hoje em dia, até mesmo a gente, se a gente for dosar a nossa vitamina D, é um pouco mais baixo, porque a gente só vive dentro dos escritórios, dentro dos hospitais. Qual tempo a gente leva sol? Né? Verdade. Um tempinho de sol. Então, assim, faz totalmente sentido. E hoje, com a violência, com a superproteção das crianças, muito menos você vê uma criança jogando bola na rua, brincando na rua, correndo. Aquilo era o tempo que a gente, quando era criança, levava sol. Hoje em dia, entendeu? Mas, assim, são notícias que acabam gerando esse engajamento porque a gente se identifica, né? A gente absorve aquele conteúdo e a curiosidade acaba despertando e educa, né? Eu acho que é o principal foco. No marketing como um todo, porque o marketing digital é só um braço do marketing, a gente fala sobre a conexão, né? De criar a conexão com o leitor. E aí você falou uma coisa muito boa, vou pegar o teu gancho, que foi assim, a Preta Gil, ela decidiu tratar isso de forma aberta. Então, ela utilizou canais, meios de comunicação, fora do marketing digital, como uma TV, como no marketing digital, como o Twitter dela, ela é bem ativa no Twitter, no Instagram dela. Isso. Então, assim, você vê que ela aproveitou aquilo justamente para educar. Exatamente. Para informar também e para ajudar, para dizer, ó, eu estou passando também, tem cura, eu fiquei boa, se eu fiquei boa é possível que você fique bom também, mas você precisa enfrentar. Exatamente. Você precisa procurar um médico. Ela mostra o que a gente
quer mostrar para todo mundo que tem esse diagnóstico, que existe tratamento, que existe cura e você fica bem. Às vezes tem umas fases mais difíceis do tratamento, mas você vai ficar bem, você vai superar essa fase e vai com maior chance aí de se dizer que está curado. E outra coisa interessante que a Preta Gil expõe também, né, nas redes dela, ela não tinha vergonha de usar a ostomia dela, né, a bolsa de colostomia. Hoje em dia que ela já reconstruiu o trânsito, né, que é quando você desfaz a colostomia. No caso dela foi uma ileostomia, né, que é o intestino fino. Ela mostra cicatrizes, ela posta foto de biquíni na piscina. Então, assim, é gente como a gente, né? Então, assim, mostra cicatriz que, às vezes, cicatriz também significa vitória, né? Já que a gente fala de vencer. Vitória daquela fase, vitória daquele tratamento que ela passou. Verdade. Doutora Carol, tá em que minuto, Júnior, pra eu cortar isso? 15. Porque a doutora Carol é... Não tem problema, não. Não, mas porque pro podcast é... Tá gravando, mas vai cortar, né? Eu chamo de Carolzona, imagina, doutora Carol. Vai lá. Doutora Caroline, o que é a cirurgia geral? Qual é a sua responsabilidade no nosso corpo, né? Porque existem ainda muitas dúvidas. Se é qualquer tipo de câncer que você trata, qual é o tipo de câncer e como você ajuda as pessoas nesse sentido? A cirurgia oncológica, né? A cirurgia oncológica... Eu disse cirurgia geral, né? Foi. Vou voltar. Doutora Caroline, o cirurgião oncológico, ele atua em que região do corpo, em que tipo de câncer, junto ao paciente, né? Como é que ajuda? Se é na mama, se é nos ossos, como é que a gente pode informar isso para quem nos assiste? A cirurgia oncológica é uma gama de tratamento de vários tipos de câncer, né? A gente trata o câncer, né? O paciente oncológico, o paciente que tem câncer, multidisciplinar. Então, são vários profissionais, uma equipe que discute junto qual vai ser o melhor tratamento para o paciente. Na maioria das vezes, necessita de cirurgia, a depender do diagnóstico, né? Principalmente os mais conhecidos, câncer de mama, câncer de colo de útero, a depender do estágio que a paciente é diagnosticada, câncer coloretal, né? Que é o câncer de intestino, câncer de pele. Na maioria das vezes, a gente precisa retirar aquela lesão, aquela tumoração, aquele nódulo, para tratar, né? E algumas outras vezes, infelizmente, dependendo do estágio, quando se tem a metástase, né? Que é quando o câncer está espalhado, né, que é o termo que todo mundo conhece mais, ele atinge outros órgãos, outros tecidos que não de sua origem. No caso da mama, o paciente tem uma metástase óssea, uma metástase pulmonar. Às vezes, o tratamento cirúrgico não é o adequado, não vai mudar o diagnóstico e a evolução da doença da paciente. Às vezes, a quimioterapia que vai ser mais adequada. Então, assim, a cirurgia oncológica é uma gama de cirurgias, né, a depender do diagnóstico. Mas, assim, a cirurgia oncológica, ela não trata alguns tipos de câncer. Vamos falar o que não trata. O câncer no sangue, né? Não trata, não tem como a gente fazer cirurgia no sangue, né? Então, é parte mais da hematologia, da oncologia clínica. Câncer de sistema nervoso central, né? De cérebro, a gente não aborda, fica mais com a parte da neurocirurgia. Câncer de pulmão, né? Tem a cirurgia torácica, especialista em oncologia. Às vezes alguns cirurgiões abordam isso, mas a gente não trata. E também alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, que fica com a especialidade cirúrgica da cabeça e pescoço em si, mais direcionada, dependendo do tipo de câncer e do tratamento cirúrgico que foi indicado. Qual o tipo de câncer que você que é mais comum nas suas atividades? Ultimamente, câncer de intestino é o que está sendo mais prevalente na minha rotina, né? Nesses últimos meses. E o que é que pode ser feito assim de prevenção para o câncer de intestino? Principalmente para qualquer tipo de câncer, né? A dieta adequada, uma dieta com pouca gordura, com poucos alimentos condimentados industrializados, a prática de atividade física, não ingerir bebida alcoólica em excesso, o tabagismo também, não fumar, entendeu? Exercício físico regular, tudo isso vai trazer a prevenção de vários tipos de câncer, exceto aqueles cânceres que são de diagnóstico de alterações genéticas, né? Que muitas vezes a chance de se desenvolver é muito maior do que a gente não vai poder mudar. Então, aquele paciente tem uma alteração genética que
pode vir a se desenvolver algum tipo de câncer, como o câncer de mama. Um caso que não é tão recente, mas que também foi muito difundido, foi da Angelina Jolie. A mãe dela foi diagnosticada com câncer de mama, e aí ela fez os estudos genéticos. A alteração genética é como se fosse hereditário. Exatamente. Okay. O câncer é hereditário, entendeu? Que aí ela foi diagnosticada com uma alteração genética, né? Uhum. E aí fez a cirurgia para retirada das mamas, como a gente chama de profilaxia, como forma de prevenção para ela não desenvolver o câncer. Então, assim, a prevenção é o mais importante para evitar. Estilo de vida, né? Do sono bem adequado, né? Alimentação regular, alimentação boa e a prática de atividade física. É interessante como tudo isso é para tudo, né? Como você falou, eu perguntei de um tipo de câncer, você falou para tudo. O estilo de vida é o que importa, na verdade. E aí, quando a gente, trazendo para a minha área, né, para o marketing, quando a gente vai trabalhar isso, a gente trabalha de cunho informativo e educativo. Pessoal, vai lá, pratica atividade física, porque os benefícios são esses e esses. Mas tem tanta coisa já tão estragada que as pessoas, infelizmente, levam com inverdades para as redes sociais, para os sites, os canais de fofoca, por exemplo, que cai, assim, na descrença, né? Eu não vou fazer caminhada porque caminhada não resolve nada, né? Mas é melhor fazer 30 minutos do que não fazer nada. Exatamente. Então, enfim, são muitos mitos. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas particulares mesmo, assim. A primeira você já tirou sobre a herança, né? Essa herança. Mas existe algum tipo de câncer que é assim, o do sangue, por exemplo. O do sangue raramente é hereditário. Ou não. Todo câncer pode vir através da herança genética? Não. Normalmente são raros os cânceres que são hereditários, entendeu? A taxa é bem menor. Na maioria das vezes é estilo de vida e ambiente, exposição. Os cânceres hereditários são bem menos frequentes do que os cânceres de hábitos de vida. Uhum, interessante. Já é algo assim, para todo mundo se atentar, né? Que se você não começar hoje, se você não tiver um estilo de vida saudável, você pode ter alguma doença. Se não for câncer, algum outro problema, com certeza. Alguma doença crônica, né? Hipertensão, diabetes. E em relação aos termos, porque o termo utilizado na oncologia em si, os termos, eles são difíceis. Então, às vezes, a gente fica perdido quando vê algumas informações. Aí eu te pergunto, o que é remissão? Remissão é quando a doença sumiu, não existe, não está presente. Ela regride. O paciente está em remissão, ou seja, ele tratou e está controlado, a doença não existe mais. Isso é o que a gente caso chama da de Simone. remissão. Exato. A Simone também foi um câncer de intestino, se eu não me engano, não lembro muito bem. E ela tinha, acho que, linfonodos inguinais comprometidos, e aí ela fez um tipo de tratamento, provavelmente quimioterapia, e aí o câncer está em remissão, ou seja, ele regrediu. Mas isso não quer dizer que ela está curada. Tá curada. Ainda não. Normalmente a gente define uma cura de câncer quando esse câncer não volta até 5 anos. Depois de 5 anos, a gente acompanha regularmente esse paciente. Depois, quando chega após o 5º ano, se esse paciente não apresentou nenhum retorno de lesões ou metástases, a gente considera esse paciente curado do câncer. Eu ia perguntar exatamente o tempo. 5 anos, aí é como se fosse uma alta. O paciente não recebe alta. Na verdade, a gente pode dar alta para ficar acompanhando com o clínico geral, mas assim, a gente acaba pelo menos anualmente uma consulta e pede todos os exames de acompanhamento para poder sempre estar perto desse paciente. Não deixar que eles vá embora, se perca, não volte, e quando voltar, já volta de uma maneira que a gente não consegue mais propor nenhum tratamento adequado para esse paciente. Aí, veja só, se um paciente lhe encontra numa rede social e se torna seu paciente, né, seu cliente / paciente, quantos anos da vida dele ele não vai ficar com você e percorrer? Então, essa conexão, ela tem que existir
desde o início. Exato. Então, essa confiança com o profissional tem que ter, senão não vai dar match. Exatamente. É uma relação, é mais que casamento com aquele paciente, mesmo. entendeu? Uma vez que ele se... E por isso tem que ter uma boa relação. Ele se identifica com o médico, porque a gente vai ficar amigos para sempre, né? Um acompanhamento longo de jornada. Às vezes, depois dos 10 anos, a gente... Não, 10 anos a gente já pode. Mas tem pacientes que já tá tão acostumado naquela rotina de vir uma vez por ano para você, que você quer dar alta pro paciente, ele diz, até ano que vem, doutor, eu vou voltar, né? Então, tudo certo, venha. Você entendeu? se torna o clínico geral. Exato. Ai, tudo é com você, com certeza. E tem algum público, assim, porque eu sempre vejo o público dos idosos, e eu não digo os idosos, porque hoje é considerado idoso ainda pela Constituição as pessoas acima de 60 anos. Mas as pessoas hoje acima de 60 anos, elas têm uma qualidade de vida muito melhor do que há 10 anos. São ativos, mercado de trabalho. Exatamente. Mas ainda assim é um público muito cativo. Sim. Que eu costumo dizer isso, pelo menos no meu segmento. Não sei se na área médica isso também acontece. Dos idosos, eles terem mais essa necessidade de aproximação do que outra gama de pacientes, como um paciente de 33 anos ou de 50 anos. Não sei se você sente isso. Não, com certeza. Os idosos, eles acabam tendo uma relação mais afetiva, né? Mais de aproximação, né? Eles se sentem mais próximos da gente, sempre querem estar perto, vindo sempre. Doutora Carolina, e você falou sobre trabalhar de forma multidisciplinar. O que seria isso? Quantos profissionais são envolvidos? Quais são esses profissionais? Porque geralmente, e às vezes até de forma injusta, fica com raiva o médico que quiser aí de mim, porque tem médico que não dá esse crédito a quem está nos bastidores, porque é como se fosse o filme, né? O protagonista é o médico, mas a quantidade de pessoas que está atrás das câmeras, tipo o Júnior que está aqui fazendo tudo pra gente, acaba não levando o crédito. Então, quem são essas pessoas? Muita gente. Desde o técnico que está ali cuidando do paciente, trocando, fazendo curativo, o enfermeiro também, o nutricionista que está ali, o psicólogo. Então, assim, uma equipe multidisciplinar realmente... Tem o psicólogo na equipe, então? Eu pensei que não tinha. Na maioria das vezes a gente trabalha em clínicas que aí a gente tem todos esses segmentos. E a gente acaba referenciando até pelo diagnóstico, como uma coisa que pesa muito para o paciente, a gente acaba referenciando e indicando esse acompanhamento. E aí, da parte médica, a gente tem um oncologista clínico, o radiologista, na verdade, desculpa, o radioterapeuta, né, que faz a radioterapia. O radiologista, ele vai entrar, é o que a gente vai laudar, vai pegar as imagens e laudar pra gente, para ajudar a gente aí na cirurgia, no segmento, né, identificar a lesão e tudo que a gente precisa analisar para indicar o tratamento adequado. E aí o anestesista na hora da cirurgia, né, então é muita gente, realmente, mas ali, principalmente cirurgias maiores, ressaltar a importância da equipe de enfermagem, que está ali com o paciente muito mais tempo do dia dele que a gente, né? Normalmente a gente passa visita 1, 2 vezes, às vezes 3 vezes no dia, dependendo do grau de gravidade desse paciente, mas quem está ali do lado, ouvindo a campanha tocar para ir lá, para ir fazer uma medicação, fazer curativo, estimular esse paciente aí a se recuperar melhor. Realmente a equipe de enfermagem tem um peso muito importante, principalmente para a gente da cirurgia, né? Houve um tempo em que os pacientes, e eu falo até por mim mesmo, só tinha contato com o médico na hora da consulta, né? Isso quando entrava na sala e depois no retorno. Hoje em dia, com a chegada das redes sociais, traz essa aproximação. Quando você falou aí do peso da enfermagem, que você fala, geralmente a gente passa a visita, né? E a enfermagem está ali mais próximo. Acaba que as pessoas se sentem ainda mais próximo do médico, porque está te acompanhando e sente, assim, que faz parte da sua vida.
porque começa a te ver ali na rede social. E ainda tem pessoas que vão no direct, a depender do profissional, se deixa aberto, se não deixa aberto, né? Às vezes até com um certo exagero. Alguns querem se consultar, extrapolam, né? Verdade. Outros menos ficam com vergonha, que já são pacientes do médico, né, que poderiam até tirar uma dúvida ali e acabam não tirando. Pessoas que podem tirar dúvida para saber se realmente querem ir para a doutora Caroline, por exemplo. Então, acaba desmistificando isso e tirando aquele estigma do médico de que o médico era... não se conseguia falar com o médico, como Exato. um presidente, né? Não se consegue falar com o presidente do Brasil, digamos assim. Né? Não sei o que é que você... O que é que você pode acrescentar sobre isso? Realmente, a rede social ela aproxima ainda mais o paciente do médico, do seu médico, né? Principalmente os pacientes da rede pública. No meu Instagram, Verdade. eu acabo recebendo, assim, pacientes que eu opero, que com frequência estão com retornos marcados, mas realmente é bem difícil deles falarem diretamente com a gente numa necessidade. E aí eles acabam mandando mensagem, mandam foto pelo Instagram. Como também pessoas que não são pacientes minhas, mas que me seguem nas redes, tiram alguma dúvida. Doutora, desculpa, mas eu queria ter uma dúvida com a senhora puder esclarecer. Isso assim. Será que eu preciso fazer uma cirurgia? Mas aí a gente orienta, que nada como a consulta, né? Então, a personalizar um exame sem ver o paciente, sem examinar o paciente é uma coisa, mas aí você orienta, provavelmente não, mas é preciso ver, examinar para a gente poder realmente ver se esse exame condiz com o que o paciente tem, o que o paciente está sentindo. Mas, de fato, ajuda bastante. Às vezes exagero, né? Entendeu? Então, qualquer topada, qualquer dorzinha, vai lá no Instagram, como eu já tive pacientes desse jeito. E aí, na correria, a gente acaba, né, segurando um pouco para ver se não dá tanta liberdade. Mas, assim, eu costumo realmente responder. Eu tenho muito esse perfil, né, de humanização, de aproximar pacientes. Quando dá, eu dou o meu contato, principalmente pacientes da parte da rede privada, porque assim, a responsabilidade é totalmente minha, né, da cirurgia do paciente. Então, ele se sente mais seguro, saber que tem seu telefone e que pode falar contigo. Muitas vezes eles respeitam seus horários, eles sabem que você trabalha muito. Eu sempre falo, meu telefone, se eu não atender, deixa uma mensagem que assim que eu estiver disponível, eu retorno, lhe respondo sem problema algum. E se você realmente for uma urgência, não espere responder. Vá para a emergência do hospital que eu lhe operei e aí vou entrar em contato comigo assim que eu tiver à disposição, eu retorno, eu vou lá te ver, entendeu? Então, essa liberdade, essa proximidade que você dá ao paciente acaba realmente cativando ainda mais o paciente. Aí você vê que é outro canal tecnológico, porque hoje é o WhatsApp, Sim. né? Ninguém vai ligar mais. Antigamente se via assim, muito com obstetras, né? A moça vai ter filho, então corre, liga para casa do obstetra. Então, hoje você tem um canal de comunicação que aproxima, que deixa esse vínculo maior, né? Que faz com que cative e tenha uma conexão cada vez maior e isso gera o próximo cliente. Barra paciente, sim. Né? Ontem aprendi com um entrevistado, ele disse assim, que uma reclamação, se você não gosta do serviço, ele vai te negativar, digamos assim, vai falar mal de você para 9 pessoas. Mas quando gosta do serviço, ele vai falar bem para 3. Então, a probabilidade de você sair com a imagem ruim é muito maior do que você sair com a imagem positiva. Com certeza. Se você não tiver o cuidado de trabalhar bem esse paciente, porque acaba sendo uma faca de 2 gumes. Muita gente não entende como é a vida de um cirurgião, né? Eu digo cirurgião mesmo porque já ouvi de alguns colegas de dizer assim, Deus me livre de ser cirurgião. Porque é uma vida fora do normal. Tem um amigo que se formou agora e aí ele está pensando na residência que vai fazer. E ele disse, não, eu vou fazer ou psiquiatria ou geriatria porque eu quero viver.
Porque eu quero trabalhar em consultório. Não quero operar. Talvez, se for para uma sala de cirurgia, eu quero ser vou fazer, acho que anestesia. No máximo isso. Então, assim, se a pessoa respeitar, ótimo, né? Mas se o médico deixa de lado, muitas vezes, acaba que tem um efeito contrário àquilo que você espera. Eu digo isso, eu tenho uma experiência com um médico, eu fiz um tratamento de que eu deixei de ser paciente desse médico, porque no início eram flores, era início de relacionamento, era o maior amor, era como é que você tá, vamos ajustar aqui e ali. E depois de uns 6 meses, ele me acompanhando, eu falava com ele me respondia com 2 dias depois, então ele me acostumou mal. Talvez, né? Talvez se ele tivesse começado respondendo 2 dias depois, fosse o comum, né? Mas se ele me acostumou daquele jeito, ele tinha que manter aquele padrão, né? E aí, hoje eu voltei a fazer alguns exames com ele. E aí ele perguntou pra mim, por que você deixou de me atender? Eu disse, é verdade, porque você deixou de me dar atenção. Aí ele até riu e disse, tá bom, Paulo, eu agora vou prestar mais atenção pra você falar comigo. Mas acontece mesmo. É verdade. E tá tudo bem. Aí tá até aqui no nosso script para que você fale, de fato, como é a sua rotina. Que as pessoas não entendem. E assim, para quem não sabe, eu falo abertamente, já tive a oportunidade de trabalhar com a Carol e a hora que a gente conversava era de madrugada ou logo cedo. Não, pra ter certeza que ia ter retorno, né? Exatamente. Quando não, ela ficava... morria até eu aparecer. Exato. Pois é. Acho que, assim, todo início de profissão, acho que acaba sendo mais difícil, né? Então, você não tem tempo pra nada, até porque você tem que conquistar o seu espaço, conquistar seu nome, pra você poder realmente escolher o que você vai querer pro resto da sua profissão, né? Então, nesse início, principalmente na cirurgia geral, a gente vive muito de plantão, né? Então, a gente não faz cirurgia eletiva, a gente vive no plantão. Plantão, explica pro pessoal só o que é cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva é uma cirurgia programada, uma cirurgia que não é de urgência, né? Então, o plantão, você está lá à disposição para o paciente que aparecer na porta da urgência, se ele precisar de cirurgia, você vai estar ali à disposição. Então, ou seja, você vive de atendimento 24 horas no plantão que você está, né? Então, acaba cansando mais. E aí, isso desgasta também, né? E aí, então, nesse início de profissão, a gente acaba, né, tendo que trabalhar muito mais de uma coisa que talvez a gente não queira seguir para os próximos anos, mas aí são as oportunidades que vão aparecendo e depois você vai filtrando. Hoje eu trabalho na oncologia, né, na cirurgia oncológica, e trabalho na cirurgia geral como plantão, mas não plantão de emergência, né? Eu trabalho no plantão intra-hospitalar, no hospital que não é porta aberta, que a gente chama. Ele não é aberto para atendimento. É todo paciente regulado, paciente que estão internados, tem UTIs. E eu faço pela cirurgia geral. Acaba sendo um plantão mais tranquilo, mas eu estou no hospital. Então, se tiver uma cirurgia, a qualquer momento eu coloco na sala e estou lá. Então, às vezes, como você falou, o paciente não entende por que a gente não responde. Aí fica, você tá aí, doutora, não sei o quê. Aí eu sou essa pessoa. Até o próprio meu esposo, né? Que às vezes também eu sumo, ele fica preocupadíssimo quando eu pego o celular, tem 5, 10 chamadas. Aí assim, aconteceu alguma coisa hoje. Hoje ele já se acostumou, né? Com os sumiços. Mas basicamente a rotina é essa. E aí, com o passar dos anos, você vai... Você escolhe, né? No meu caso, eu tenho um perfil mais de consultório, de cirurgia eletiva, de ficar com esses pacientes, não da porta, né? Não da urgência, e com esses pacientes para uma avaliação cirúrgica de pacientes internados. E aí acaba sendo uma vida mais tranquila. Mas aí, a partir do momento que você opera o paciente, você está à disposição desse paciente 24 horas todos os dias, porque esse paciente pode ter uma complicação, pode ter alguma intercorrência, pode precisar reoperar. Então, você acaba ficando em alerta 24 horas por dia. Quando o paciente está bem, tranquilo, daqui a 2 dias eu dou alta, ele vai para casa, ele retorna para mim no consultório, tudo bem, mas cirurgia complica, paciente complica. E aí, aquela história, você está aqui no meio de um jantar, e aí seu telefone toca, o paciente intercorreu, está com algum sangramento. Você larga o prato no meio
e vai para o hospital. Mas ali você está ciente de que tem aquele paciente. Por isso, assim, quando... você tira folga quando? Você viaja quando? Aí tem que se programar. Não operar nenhum paciente durante a semana, sair dos tirar a folga dos plantões, né? Para poder tirar uma mini férias e aí viajar tranquilo, sem demais preocupações, né? Essas são as brechas, os intervalos, né? Que a gente acaba aproveitando um pouquinho também e descansar. E é isso. Então, assim, é muito da escolha do seu perfil. Se você tem o perfil de ficar aquela adrenalina de urgência, trauma e tal, então sua vida vai ser mais pesada. Mas você pode começar dessa forma e depois escolher um caminho do seu perfil se for mais tranquilo. Mas é aquilo. Você operou o paciente, a responsabilidade é sua, né? Às vezes você não está na cidade, por exemplo, está em um plantão em outra cidade, e aí você contacta com algum colega para poder lhe ajudar. Muitas vezes a gente não opera sozinho, né? A gente opera, no mínimo, com um auxiliar que também é cirurgião. Então, a gente acaba formando equipes, né? Para poder suprir a ausência de um. Por exemplo... Eu trabalho junto de outro cirurgião, a gente teve algumas cirurgias, ele acabou tendo que viajar para um curso. Mas eu estou por aqui, entendeu? Qualquer intercorrência, qualquer necessidade, eu estou por aqui para suprir essa ida dele do curso. Então, muitas vezes a gente não consegue, como cirurgião, trabalhar só. Não é o adequado. Alguns fazem. Mas aí você tem que ter uma retaguarda boa para qualquer intercorrência, até porque a gente adoece, né? A gente não atende o celular às vezes, acaba dormindo e não vê o celular tocando, entendeu? Tudo isso acontece, né? E sobre o tempo de cirurgia? Porque uma cirurgia, ela é longa, né? Qual foi o maior tempo de cirurgia que você teve? E como é o seu preparo antes da cirurgia, assim? Porque aí a gente vai para os filmes, né? Sim. Vamos lá. Eu gosto Grey's muito de Grey's Anatomy, Anatomy, exato. Good Doctor. Good Doctor. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que realmente fica com vontade de fazer xixi? Como é que faz e sai? Porque tem essas necessidades, mas também existe o preparo e a preocupação prévia. Como é o seu preparo? Depende muito da dinâmica da equipe, né? Mas qual foi o recorde de tempo de cirurgia? O recorde, eu acho que 12 horas. Em pé. Em pé, e essa foi sem sair. Sem sair para tomar água e ir ao banheiro. Mas aí é porque também depende muito do foco, né? Quando você tá focado ali naquela cirurgia, uma cirurgia mais difícil. E também você gosta de estar ali, aquela adrenalina. Meu Deus, eu tô pensando aqui, agora que eu tô raciocinando, 12 horas. De 6 da manhã a 6 da noite, por exemplo. Por exemplo, de 8 às 8, entendeu? E aí, naquela dinâmica, uma cirurgia difícil, acaba que o tempo passa e você não percebe tanto. Lógico que quando você acaba a cirurgia, você tá acabado. Não chega a desmaiar, mas tá ruim. Mas é aquela questão, é a preparação. Então, se você tá consciente, se é uma cirurgia programada, né? Eletiva, como a gente chama, que aquela cirurgia vai acontecer. Então, assim, alimentação, entrar na cirurgia e ter feito a refeição correta. A gente sempre, é o que eu sempre falo, antes de entrar na cirurgia, eu sempre tomo um copo d'água e vou ao banheiro. Porque por mais que esteja programado ser 30, 40 minutos, uma cirurgia pode complicar. Um achado que a gente não esperava, ou algum sangramento, enfim, alguma anatomia diferente, e pode durar 3, 4, 5, e eu entrei com fome, não fui ao banheiro, entendeu? Mas não impede da gente também sair no meio da cirurgia. Como eu falei, eu tô com outro me auxiliando, entendeu? A gente não larga o paciente lá e, vou almoçar. Não, a gente evita, até porque é tipo de anestesia, mas uma cirurgia mais complicada acaba revezando. Não, tá bom, tá cansado, sai para tomar água e volta, entendeu? Uma cirurgia grande acaba envolvendo 2, 3 cirurgiões na mesma cirurgia. Poxa. Então, a gente consegue revezar. Mas é difícil você tirar um cirurgião da mesa, né? Fica aquela... Ninguém quer dar o braço a torcer, né? É um vício. Acaba sendo, né? E principalmente na residência, foi uma cirurgia até grande da cabeça e pescoço que eu acabei entrando. E aí... ficou os 2 R1, que a gente chama de R1 quando a gente está no primeiro ano da cirurgia, né? O R2, que é o do segundo ano, e a chefe. Então, ficaram os 4 lá, deu 9 horas de cirurgia e ninguém saiu.
A chefe, que a gente chama, né? A staff, a professora da gente, a cirurgiã de cabeça e pescoço, num nenhum momento pestanejou que precisava tomar um copo d'água. Aí você vai indo, você também não se entrega, né? Mas aí chega um momento que alguém sempre abre, né? Mas nesse dia ninguém abriu, não. Nesse dia ela segurou, né? Foi até o fim. Foi, exatamente. E acaba sendo uma disputazinha interna, né? Ah, e depois você sai, brinca entre os colegas. Rapaz, saiu pra comer, você tá muito fraco, entendeu? Mas a gente se diverte um pouquinho no meio da tensão pra quebrar também. Aí você vê que as pessoas também não imaginam isso, né? Só pensa assim, vai operar, tá bom. É como... Se for, lógico que cada profissão tem as suas peculiaridades, mas eu particularmente trabalho sentada no escritório. Então, eu saio de casa, ou até no escritório de casa, eu vou e me sento. O que cansa, às vezes, é a coluna, tá muito tempo sentada, o joelho, que incha um pouco, aí eu vou, ando um pouquinho, volto, tomo água, mas a gente não imagina tudo isso. E aí, às vezes, a gente cobra do médico algumas coisas por desconhecer essas funções, né? Esses bastidores. E aí eu volto de novo o quão é importante que as pessoas saibam disso, e os canais digitais são fundamentais para isso, desde que sejam informações sérias. Né? Vou voltar aqui a um exemplo que são os canais de fofoca. É porque fica muito na minha memória o caso da Simone, que eu lembro que eu não lembro exatamente como eles colocaram, mas era de um jeito que ela estava curada, que não tinha mais a doença. Então, quando você não leva a sério... E é até uma estratégia de marketing. Isso daí tá tudo bem. Mas a forma como é abordada induz a pensar de uma outra forma. Então, isso para mim não é seriedade. Né? Então, você coloca um conteúdo supérfluo, simples, que não vai te dar toda a informação necessária que você precisa sobre aquela situação. E muitas vezes você lê a manchete, né? Exato. Lê o post e não vai clicar no link da bio para ter informação completa. Exato. Aí você acaba gerando uma informação quando você... eu vi no Instagram que fulana tá curada do câncer, por exemplo. Né? Exatamente. Vamos que tá na temática. E aí é que fica, né? Então, assim... Como a gente tem mania de querer informações rápidas e muitas vezes a gente não tem o costume de se debruçar em ler e ir atrás da informação correta, de pesquisar, e aí acaba gerando uma desinformação. Por isso também que, como você falou, é informação com responsabilidade, né? Muitas vezes, muito conteúdo realmente não tem essa responsabilidade. Mas se a gente se propõe a oferecer esse conteúdo nas redes sociais, que a gente tem a responsabilidade no que a gente está mostrando, no que a gente está divulgando. Porque aquilo ali pode interferir na vida de alguém. Com certeza. Entendeu? Até porque essa pessoa, ela é multiplicadora. Exato. Ela vai passar, e a outra pessoa já vai passar diferente, que vai passar diferente. E, principalmente, como você disse, hoje as pessoas têm a necessidade da informação muito rápida, e passa aquilo, aí já vem uma outra informação que é consumida. E o Instagram, ele é muito inteligente. Se você ficou um segundinho a mais numa determinada postagem, ele vai começar a te mandar mais coisas daquilo. Então, ele vai consumir mais coisas daquilo de forma supérflua. Exato. Então, não vai adiantar ele ficar ali buscando conteúdo, porque ele não está tendo conteúdo. Então, exatamente. Como você tem que ter muita responsabilidade, e também a própria pessoa, né? Precisa ter esse senso. E acaba, querendo ou não, é o seu nome também, né? Então, se você divulga informação errada, até mesmo os próprios colegas, seus colegas de profissão, eles olham o seu Instagram e acaba divulgando, nos grupos lá internos deles, pra isso aqui, entendeu? Você acaba virando chacota também. Então, assim... Tem que ter muita responsabilidade. E, assim, eu me afastei um pouco, né, das redes, você sabe disso. Mas toda vez que eu postava um conteúdo, eu tinha que ir atrás. Por mais que eu sei o conteúdo, mas eu sempre revisava, ia lá, confirmava os dados, atualizava, para poder não estar divulgando uma informação errada. Verdade. E, assim, era um conteúdo muito...
verdadeiro vai ficar repetitivo a palavra, mas denso no sentido de que existia essa preocupação, sobretudo da sua parte, porque é lógico que o nosso papel, né, enquanto agência de marketing, é criar estratégias, é montar conteúdos, é tudo, mas quem detém o conhecimento do negócio é o meu cliente. Né? É verdade. Então, não adianta eu criar aqui algo, pesquisar, estudar, se você não revisar e também não se preocupar quanto a isso, né? Que eu me lembro, eu só tinha uma preocupação, que era aparecer em câmera, minha gente. Momentos de milagre, né? Mas no mais era realmente algo que até lhe dou os parabéns. Poucos profissionais têm isso. E se todos os profissionais tivessem esse senso de responsabilidade, nós teríamos na rede social um jornal. É verdade. Ou enciclopédias, né? Com muito conteúdo de facilidade, como esse que ficou na minha mente da criança. Então, que é algo que vai refletir no futuro, né? Então, parabéns pela sua responsabilidade. A gente está aqui com o tempo esgotando. E, doutora Carolina, queria abrir aqui o espaço para suas considerações finais. Não, agradecer pela oportunidade e também como a gente trabalhou junto, parabenizar também sua dedicação, sua curiosidade, né? Ela ia atrás de vários conteúdos, já está quase um especialista, né? Em alguns assuntos. Só um parêntese. No início eu pensei que eu tinha câncer. Ave Maria. De verdade mesmo. Dava aquele Google lá e aí aparecia vários diagnósticos, né? E assim, agradecer também você ter me inspirado um pouco nessa parte digital. Eu sou realmente muito reservada, não gosto de aparecer fotos e divulgar até. Você cobrava muito, você tem que aparecer mais, mostrar seu cotidiano e tal. E eu bem resistente quanto a isso, mas ajudou muito, né? E aí, pelas correrias da vida, deu uma parada, mas aí depois organizar mais e tentar voltar realmente, porque é bom para o profissional, mas também é bom para a sociedade, né? Para a população também ter essa fonte de acesso mais rápida e mais confiável. Vou quebrar o protocolo só rapidinho para falar uma coisa que eu havia esquecido, que é sobre influência. As pessoas acham que influência são somente aquelas pessoas que vivem das redes sociais. Mas você é uma influenciadora. Então, você é uma influenciadora de um outro médico, mas eu digo com muita propriedade que você é uma influenciadora para as pessoas que trabalham com você. Então, você é uma influencer. Você tem uma dedicação fora do comum. Então, a gente precisa de mais profissionais assim. Se todo mundo pensasse que é uma influência que pode ser vista dessa forma, teria outra postura nas redes sociais e nós teríamos um canal mais limpo, sem menos haters, por exemplo, né? Então, eu aqui te dou os parabéns pela sua postura profissional. Obrigadão mesmo. Assim, é como eu falei no início, né? Acaba a gente fazendo o que gosta, então a gente não vai estar achando ruim que está trabalhando, né? Então, assim, é o começo de tudo. E, assim, o que eu sempre acho que é educação, é convivência, é que ninguém é maior que todo mundo. A gente tá ali, a gente tá trabalhando em prol de uma única coisa, para o paciente. Seja você técnico, seja você enfermeiro, seja você cirurgião, anestesista. A gente tá ali pelo paciente. Então, não adianta eu querer ser maior que o técnico se cada um tem sua função para aquele paciente ficar bem. Então, acho que é a humanização, né? A gente fala muito isso hoje em dia, que eu acabo dizendo em algumas conversas e discussões que eu acho um absurdo dizer que o ser humano não é humanizado, né? Não devia existir isso, dizer, ela é muito boa porque ela é humana. Epa, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar, a sociedade tem que repensar e também valorizar o humano, né? Então, pensar naquele paciente que está ali nas mãos de todos, confiando na gente. Então, o propósito da gente, querendo ou não, de todos ali, da saúde, é o bem-estar e a melhor qualidade de vida para o paciente. Perfeito. Pessoal, hoje
nós tivemos diversos assuntos aqui que com certeza vão ficar marcados na vida de vocês. Espero que vocês absorvam, de fato, como eu gosto de dizer, coloquem em prática, difundam as informações que vocês tiveram hoje aqui, né, e que aproveitem o máximo possível desse episódio e até o próximo. Até mais. Até mais.